Olá, bom dia, graça e paz a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Jefferson. Eu assumi o meu posto de trabalho hoje pela manhã, a partir das 7 horas, e uma palavra ardia fortemente ao meu coração. Eu gostaria de compartilhar com vocês o texto de Josué, capítulo de número 1, a partir do verso 1. O verso de número 1 vai começar dentro de algumas palavras de motivação, de encorajamento, que Deus começa a passar para Josué. Josué que agora vive um momento, talvez um dos mais difíceis de sua vida, de toda a sua história, porque ele perdeu talvez a sua maior referência naquele tempo, que era o grande líder, esse grande profeta chamado Moisés. E agora Josué recebe uma palavra de encorajamento. Para quê? Para que ele assumisse a posição que outrora era de Moisés, liderando a Israel. Mas o que mais me chama a atenção não é a chamada, não é a palavra de encorajamento, mas sim o momento em que Deus usa para chamar a Josué a ocupar a posição que outrora era de Moisés. E o momento não é um momento comum, é um momento onde ainda Josué está passando pelos dias de luto, dias difíceis, de muita dor, de muita angústia e tristeza. Mas mesmo assim, Deus encoraja-o a se colocar de pé e assumir essa posição. Amados, o que Deus colocou em meu coração e que está ardendo dentro do meu peito é que isso acontece na nossa vida também. Existem momentos nas nossas vidas que Deus, Ele nos chama a assumirmos uma posição. O problema é que quando às vezes o Senhor vem nos chamar a nos colocar na posição, na maioria das vezes é em momentos onde nós olhamos para os lados e vemos que estamos passando um dos momentos mais difíceis de nossa história, um dos momentos onde os nossos amigos se distanciam, onde os seus familiares, os nossos familiares se afastam de nós, onde até irmãos que outrora caminhavam conosco se distanciam de nós. Mas eu louvo ao nome do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é estrategista, Ele é especialista em tratar conosco, porque o momento em que nós pensamos que não seria o momento ideal, na maioria das vezes, é o momento oportuno que Deus encontra para nos chamar à posição e à responsabilidade. Deus chama Josué no momento talvez mais difícil de sua vida, nos dias de luto e de dor. Mas mesmo dentro deste momento de dor e de angústia,
Deus precisa que Josué se posicione. Deus precisava que Josué se levantasse, porque a história ainda não havia acabado, e Deus coloca, através de algumas palavras no coração de Josué, que Josué precisava se levantar, ocupar a posição de Moisés e ter constância, e ser um homem constante na sua chamada. Querido, eu não sei como está o momento na sua vida. Eu não sei o que está se passando no momento dentro da tua casa, na tua vida financeira, na tua vida profissional e até na sua vida espiritual. Mas o interessante é entendermos que nesta palavra Deus está nos chamando à posição. Deus está nos chamando a nos colocar na posição. E essa posição é uma posição de responsabilidade. Ocupar uma posição, ocupar o lugar que o Senhor preparou para nós assumirmos. Ainda que nós olhamos para dentro de nós e vemos a incapacidade que nós temos. Mas o mais interessante, quando se decorre este texto, nós vamos ver que Deus começa a falar com Josué e dizendo: olha, Josué, tão somente esforça-te. Esforça-te que eu, o Senhor, te ajudarei. A palavra do Senhor para nós, queridos, nesta manhã é esta: que nós venhamos tão somente nos colocar na posição e nos esforçar, isto é, dar o nosso melhor para o reino, darmos o nosso melhor na posição em que o Senhor está nos chamando para ocupar. Porque quando nós nos esforçarmos e darmos o nosso melhor, o Senhor fará milagres em nós e através de nós. Pense nisso. Medite nisto. Deus te chama à posição. Ainda que o momento seja de oposição, o Senhor nos chama para a posição. Amém, queridos? Fiquem com esta palavra em nome de Jesus e se coloque na posição, ainda que seja em um momento de dor da sua vida, de muita angústia, mas se coloque na posição e dê o seu melhor ao Senhor. Depois disso, se prepare, porque coisas novas virão e o nome do Eterno será glorificado. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe.